Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é intertextualidade, com foco nas questões do Enem. Vamos lá? Bem, primeiro nós precisamos lembrar o que é intertextualidade. Ao pensar sobre isso, nós vamos verificar que o conceito diz que a intertextualidade ou diálogo entre os textos é a utilização de um elemento de um texto ou de uma obra de arte em geral em outro texto ou outra obra de arte. Resumindo, é quando você está lendo o texto e você consegue visualizar elementos, características, citações de trechos de textos ou até personagens de outros textos que você já tenha visto. É um texto dentro do outro, intertextualidade. E aí nós vamos verificar como isso ocorre nas provas do Enem. Como é que você pode ser mais assertivo? Vamos lá? Texto 1. Ditado popular é uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada, baseada na secular experiência do povo, exposta de forma poética, contando uma norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. E aí nós temos lá folclore literário e linguístico, Juiz de Fora, 1984. E aí no texto 2, rindo brincalhona, dando-lhe tapinha nas costas, prima Constância disse: dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. Enquanto prima Biela dormia no assunto, toda a casa se alvoroçava. Prima Constância ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela, mas ia também tomar suas providências. Casamento e mortalha no céu se talha. Deus escreve direito por linhas tortas. O que for, soará. Dizia os ditados todos, procurando interpretar os desígnios de Deus, transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Se achava um instrumento de Deus. Adourado uma vida em segredo, 1990. E aí nós vamos ter a primeira questão. O uso que prima Constância faz dos ditados populares no texto 2 constitui uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto 1. Por quê? Aí, como vocês podem visualizar, nós já temos a resposta correta, mas nós temos que visualizar o porquê que essa é a correta, mas principalmente saber por que as outras não são. É muito fácil você procurar as questões do Enem e verificar, é essa questão, e pegar as respostas. Mas você precisa intuitivamente pensar o porquê que as outras não são, por que não são as adequadas. E aí nós vamos pensar, a questão é por que, né? Constitui uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no 1, porque o texto 2 utiliza o tipo de saber do texto 1. E aí nós vamos, cita-os pela força do hábito. No texto 2 ele está citando só isso. No B, aceita-os como verdade absoluta. É isso que a gente entende no texto 2, no texto da Constância. Na letra D, toma-os para solucionar um problema e considera-se como uma orientação divina. Na verdade, não, nenhuma dessas alternativas são adequadas, porque a que mais se equivale do texto, mas parece, por isso que é importantíssimo você fazer uma interpretação adequada, ler, é quando ele diz aí, aciona-os para justificar suas ações. Então, a dona Constância lá, a prima, ela está fazendo situações, ocorrendo em ações que ela utiliza os ditados para justificar essas ações. Então, por isso que nessa questão a letra C é a mais adequada. Vamos lá para a segunda questão. Enem 2017, texto 1. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do resgate teórico no qual os conceitos são tratados,
À luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa de marca XXX. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. SD Despachos, Linguagem e Artes, 2008. Aí vamos lá para o nosso próximo texto. Nós temos aí uma publicação e aí nós temos: ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. Prestem bastante atenção na frase desse anúncio publicitário. Novamente, ninguém entende melhor de criação, olha o criação lá ó, em destaque, do que elas. E aí a questão vem. Os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira, olha a pergunta, ele afirmou, ponto, e aí ele vem. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Então, a nossa pergunta que nós queremos saber é isso: de que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? E aí, como vocês podem ver, nós já temos aí a resposta adequada, mas o que nós queremos saber é por que as outras não são adequadas. Na letra A, fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos, é isso que o texto 2 exemplifica? Ele faz menção que é difícil? Não. Ele não faz menção, ele não traz dentro do texto essa, é difícil, criar filhos é muito difícil e a gente deve dar essa importância para as mães. Não, não é isso que ele traz, ele não faz menção a isso. Como vocês podem ver, o texto 2 só coloca essa frase: ninguém entende melhor de criação do que elas. É essa frase que nós temos, e nós temos a palavra criação em destaque. E aí nós temos promovendo uma leitura simplista no papel materno em seu trabalho de criar os filhos. Existe essa relação da palavra criar, mas não só isso. Não é uma leitura simplista. Ele tem, aí dentro desse texto, é uma propaganda, ele tem um intuito. Ok? Nós vamos lá para a letra D. Recorrendo a uma estrutura linguística simples. É só essa exemplificação no texto 2? É só isso? Não. Ele vai além disso. Na E, utilizando recursos gráficos diversificados. Ele trouxe recursos gráficos diversificados? Ele colocou lá em uma cor diferente a palavra criação. Mas também não se encaixa aí. E aí na letra C ele coloca assim: explorando a polissemia do termo criação. O que é polissemia? É quando uma palavra, dependendo do contexto e da frase, ela vai ter mais de uma significação. Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, ninguém entende melhor de criação do que elas. Nós podemos ter dentro desse texto vários significados dessa palavra. Percebam que nós podemos pensar na criação do criar a criança, né, de educar, de ensinar, de colocar as normas, mas nós podemos também pensar de criação de criatividade. Então, essa publicidade traz essa polissemia de nós pensarmos em duas formas diferentes de ver essa palavra. Por isso, nós temos como adequada a resposta na letra C, explorando a polissemia do termo criação. E aí nós vamos exercitar um pouquinho, só para nós retomarmos e relembrarmos o que é a intertextualidade. E aí ele vai dizer o seguinte: sobre a intertextualidade explícita, podemos afirmar que a letra A diz o seguinte: ocorre de maneira velada, sem a citação expressa do texto-fonte, cabendo o leitor reativar informações em sua memória para perceber a intertextualidade. Essa letra A ela não é a resposta adequada nesta situação. Por quê? A questão pede
o que é a intertextualidade explícita. No caso da letra A, nós teríamos a intertextualidade implícita, que é quando você verifica, mas você não tem a outra obra ali em mãos, né? Ele não traz explicitamente de que outra obra é. Você verifica, não, eu acho que isso daqui eu já vi em outra obra. Aí você vai puxar na sua memória, vai pensar, analisar de que outra obra é que ele tomou como base. Então, a letra A estaria relacionada à intertextualidade implícita. Na letra B, ele diz o seguinte: ocorre apenas nos textos poéticos, não sendo admitida em outros gêneros, como o gênero anúncio publicitário. Essa resposta é inadequada, tanto para a intertextualidade implícita ou explícita, porque não existe necessariamente uma delimitação. Ah, só pode ocorrer aqui. A intertextualidade, ela cabe em qualquer texto, em qualquer gênero textual. Vai depender de quem escreve e como escreve. Então, é possível haver uma intertextualidade em demais textos, ok? Na letra D, nós temos, trata-se de um plágio do texto-fonte, ou seja, uma transcrição integral do texto-fonte. E nós vamos pensar o seguinte: se é plágio, não existe a intertextualidade. Por quê? Porque se você simplesmente pegou o discurso do outro e colocou no seu texto, isso é plágio. Você não está utilizando intertextualidade. Por quê? Porque você está tomando como o seu o discurso do outro. Mas quando você pega o discurso do outro e coloca dentro do seu texto, citando de onde, de que lugar você retirou, aí sim, você trouxe uma citação, utilizou de maneira correta e utilizou da intertextualidade. Intertextualidade é diferente de plágio. Plágio você só copia e cola e não diz de onde você tirou. Você faz daquele discurso ser o seu, ok? Mas a intertextualidade em si, você cita, você coloca, eu peguei essa frase de tal texto, de tal obra e pronto. Aí não se remete a plágio, mas sim a intertextualidade. E a letra E vai dizer: ocorre a citação da fonte do intertexto, podendo ser encontrada nas citações, nos resumos, nas resenhas e traduções, além de estar presente também em diversos anúncios publicitários. Percebam aí o que ele traz, né? Ocorre a citação da fonte do intertexto, né? Do texto que você tirou, da onde você tirou. Então, isso é intertextualidade. Quando você encaixa um outro texto no seu e citando a outra pessoa que você colocou. Isso na intertextualidade explícita, que é aquela clara, visual. Você olha uma frase, você percebe de onde foi tirada, que não foi o próprio autor. Ele retirou de outra obra, de outro texto, ok? E aí, para vocês retirarem dúvidas, fazerem anotações, assistirem o nosso vídeo novamente, acessem eduque.acre. No mais, tchau, tchau, até logo.